Queridos, bem-vindos à terceira semana do nosso jejum. O nosso tema ao longo dessa semana é o fruto do Espírito Santo. Nós, ao longo das últimas 2 semanas, nós temos mergulhado nas Escrituras Sagradas e com os devocionais diários, meditado sobre a pessoa do Espírito e os dons do Espírito. Bom, é mais do que justo terminarmos o nosso jejum nessa última semana falando sobre o fruto do Espírito. Algumas coisas importantes que eu quero mencionar para você hoje é que nós ontem falamos sobre os 9 dons do Espírito comparado e contrastado aos 9 aspectos do fruto. E eu falo 9 aspectos do fruto, ou 9 características do fruto, eu não falo 9 frutos, porque não são 9 frutos, são 9 características de um único fruto, ou seja, são como 9 gomos de um único fruto. Então, o fruto do Espírito, na verdade, ele está completo quando ele é composto por essas 9 características. Ou seja, não é como um buffet que você escolhe o que quer produzir em você. Não, eu vou escolher mais amor, mas eu não vou querer mais paciência. Não funciona assim. O fruto do Espírito ele só está completo quando ele tem os 9 aspectos do fruto descritos em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Outra coisa também que é interessante é que os dons do Espírito têm a ver com a manifestação do poder de Deus. O fruto do Espírito tem a ver com transformação de caráter. E isso é verdadeiramente poderoso, porque o dom do Espírito, ele se desenvolve, nós recebemos ele gratuitamente, mas o fruto do Espírito, ele é produzido em nós pelo Espírito Santo de Deus. E essa é uma distinção importante, não é produzido pelo nosso próprio agir, pelas nossas próprias forças, ou seja, não tem a ver com a sua força de vontade de dizer, não, eu vou ser mais amoroso, ou eu vou ter mais domínio próprio, não tem a ver com essa força de vontade, porque se tivesse a ver com isso, seria apenas depender da sua própria carne, mas tem na verdade a ver com o Espírito Santo produzir em nós. O Espírito Santo produzir em nós. Quando pensamos a respeito disso, a gente tem que pensar sobre o que é um fruto. O que de fato é um fruto? O fruto é o resultado da natureza de uma árvore. Se você olhar uma árvore, um pé de maçã, um pé de laranja, por exemplo, esse pé de laranja ou de maçã, ele não está suando, transpirando, fazendo força para conseguir produzir os seus frutos. O fruto é produzido, ele nasce naturalmente. Por quê? Porque está na natureza daquela árvore. Ou seja, o fruto do Espírito é da mesma forma. O fruto do Espírito não tem a ver com a sua força de vontade. O fruto do Espírito tem a ver com a rendição da sua natureza para assumir a natureza de Cristo. Como Paulo descreve, ele diz a mente de Cristo. Então eu quero ministrar isso ao seu coração que, na verdade, o X da questão com o fruto do Espírito não tem a ver com força de vontade, tem a ver com natureza. Ou seja, o trabalhar do Espírito Santo de Deus em nós é para mudar a nossa natureza. Jesus disse que pelo fruto você conhece a árvore. Então, o discípulo de Cristo, ele só produz de acordo com o Espírito quando a natureza dele está de acordo com a natureza do Espírito. Está de acordo com a natureza de Cristo. E é interessante porque os 9 aspectos do fruto do Espírito estão presentes em Cristo. Cristo é o modelo perfeito dessas 9 características. Então, quando nos tornamos mais como Cristo, inevitavelmente, o fruto, ele surge nas nossas vidas e os nossos hábitos mudam, as nossas práticas mudam. Mas o que eu quero que você tire desse vídeo hoje, que o nosso foco de hoje em particular, é a natureza do fruto do Espírito e a natureza do Espírito contra a natureza da carne. Por quê? Porque são justamente essas 2 naturezas que estão batalhando dentro de nós. Paulo é bem preciso quando ele fala a respeito disso. Ele diz, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está falando desse conflito interno que existe entre o espírito e a carne.
E o que nós precisamos aprender é que quem alimentarmos mais será vencedor. Quem nós equiparmos mais será vencedor. Se você equipar a carne e deixar o espírito mal nutrido, se você der ferramentas para a carne, alimentar a carne com os ambientes que a carne quer, com as práticas que a carne quer, com os pensamentos que a carne quer, com o conteúdo que a carne quer, você vai fortalecer a carne e a carne vai sobrepor o espírito. Agora, se você resolver alimentar o espírito, aí as coisas mudam, porque o espírito se torna mais forte, mais robusto, e o espírito então sobrepõe a carne, subjuga a carne. Então tem a ver com o que podemos controlar. A questão é a seguinte: nós não temos como controlar o que produzimos. O que produzimos tem a ver com a nossa natureza. O que a gente pode controlar, sim, é como caminhamos. Essa é uma decisão que nós podemos fazer. E se você caminhar com Cristo, e se você permitir que o Espírito Santo haja em você, a sua natureza passa a ser transformada. Então, o meu desafio para você hoje é: não coloque o foco tanto nas práticas, nos hábitos, necessariamente. Não coloque tanto foco nas coisas externas que você faz ou deixa de fazer. Você precisa colocar o foco no interior, na sua natureza. Busque a natureza de Cristo, busque a natureza e a presença do Espírito, porque quando a sua natureza for afetada pelo Espírito Santo de Deus, é inevitável que naturalmente você vá produzir frutos de acordo com quem você é. E Deus não quer transformar apenas as coisas que fazemos, Deus quer nos transformar por natureza. Deus quer nos transformar de dentro para fora. Que essa palavra seja uma inspiração para você, para te entusiasmar e te preparar para a nova fase de transformação na sua vida, em nome de Jesus. Pai Celestial, eu oro pelos meus irmãos, declarando sobre a vida deles, ó Pai, o poder transformador do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós declaramos que o fruto do Espírito seja produzido em nós, ó Pai, não pela força da nossa vontade, mas pelo agir do Teu Espírito em nós, mudando a nossa natureza, Senhor Deus, e nos fazendo parecer mais como Cristo, em nome de Jesus, ó Pai. Fortalece-nos nessa última semana de jejum, que a Tua presença seja intensificada no nosso meio e que sejamos marcados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigado por assistir a esse vídeo. Espero que você tenha sido abençoado com esse conteúdo. Se você quiser mais informações sobre o jejum anual e ter acesso aos devocionais, você pode acessar no nosso website www.revivecommunity.church. E pedimos que você compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, certamente eles serão abençoados também. Se você quiser informações sobre eventos e atividades do nosso ministério, nos siga nas redes sociais. E se você foi abençoado com esse conteúdo, nos envie um e-mail, amém@revivecommunity.church. Nós adoraríamos saber da sua história e conhecer o seu testemunho. Deus te abençoe grandemente.